Olá, meu nome é José Guilherme Lameira Bittencourt e o nosso papo de hoje vai tratar sobre alguns conceitos extremamente importantes para a vida do cidadão. São eles: Estado, país, nação e governo. Observando ultimamente a conjuntura mundial e do Brasil, chamaram minha atenção alguns conceitos que talvez em boa parte expliquem a diferença de atitude e de comportamento entre sociedades mais desenvolvidas ou maduras e aquelas que ainda buscam uma forma de convivência mais harmoniosa no caminho do desenvolvimento político, econômico e social. São eles: Estado, país, nação e governo. No Brasil, os poderes constituintes, principalmente o executivo e o legislativo, com certa frequência, não têm demonstrado um conhecimento mais profundo de tais diferenças. Sob esse aspecto, temos aí um dos raros casos de clara sintonia na situação entre aqueles e a sociedade brasileira. Assim, mudanças frequentes na nossa Constituição de 1988 podem ser sinais de que a mesma tem abordado alguns temas com a visão de governo e não de Estado, ou ainda que o Congresso tenha tido esse entendimento. Daí o recurso às PECs e a verdadeira profusão de leis de curto alcance por abordarem situações conjunturais e de interesse de segmentos influentes, políticos, empresários, sindicalistas, sindicatos, igrejas, etc. O conceito de Estado é de natureza mais estrutural e se constitui de um conjunto de instituições que tem como objetivo controlar e administrar um país ou nação, bem como ordenamento jurídico formalmente constituído. Como exemplo, no caso do Brasil, tal ordenamento constituído por uma Constituição Federal, por leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, resoluções e demais instrumentos que constituem o organismo jurídico legal. Já a nação é definida pelo conjunto de características de um ou mais povos, tais como culturas, valores, tradições, línguas e costumes, que permite que se identifique uma identidade própria, que permite que as pessoas se identifiquem e possuam um sentimento de pertencimento comum. Do apresentado até aqui, resulta que as nações antecedem um Estado e possuem um caráter mais subjetivo e humano. Finalmente, um país é definido mais como uma designação geográfica, normalmente coincidente com o Estado. Dadas essas explicações iniciais, deve ser ressaltado que o objetivo do presente texto se prende mais à visão política estratégica sobre a forma institucional, resultado de um consenso ou mesmo de uma imposição dessa administração de um Estado ou do país. Essa forma institucional de administração denomina-se de governo. Creio que esse é um aspecto fundamental para definir o destino das pessoas que vivem sob tais estruturas administrativas e suas regras de convivência. De forma geral, as expectativas de uma sociedade com relação ao Estado residem em ações de natureza estrutural, enquanto aquelas no contexto de governo se colocam como conjunturais, dependem das circunstâncias de momento ou de um certo período. Assim, políticas de caráter mais permanente devem ser vistas e apreciadas pela sociedade como voltadas para a visão de Estado, enquanto aquelas de caráter ou natureza mais conjuntural como parte de um programa de um ou mais governos. Com frequência, e principalmente no mundo de grandes e cada vez mais rápidas mudanças, a diferença entre os planos, programas e projetos apresentados pelo governo da vez requerem a adesão ou reprovação de uma sociedade que seja bem informada, consciente e particularmente bem educada. No caso do Brasil, bem como de outros países em desenvolvimento, é justamente aí que reside a maior dificuldade. Em tais países, as parcelas mais preparadas para tais decisões
estão em praticamente todos os setores e em todos os níveis da sociedade. Não fazem a sua parte por incapacidade, falta de informações ou interesses próprios que não os da maioria da sociedade. É de justiça que se reconheça que certas decisões foram tomadas em função de conjunturas mundiais ou pressões de nações poderosas que induziram governos e sociedade brasileira a tomarem e aceitarem grandes projetos que hoje se revelam total ou parcialmente equivocados. Vamos a alguns exemplos que, como sempre, valem mais do que 1000 palavras. O Brasil, até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, era um país eminentemente agrícola, mas possuía uma malha ferroviária das mais importantes no continente e talvez no mundo. Por conveniência de outros países e por desejo de fazer do Brasil um país industrializado e da sociedade brasileira uma sociedade de consumo, o então presidente Juscelino Kubitschek deu continuidade à criação pelo presidente Vargas do chamado GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, colocando como uma das metas do seu governo a criação da indústria automobilística no Brasil. Desde então, os sucessivos governos vêm estimulando fortemente o seu crescimento da indústria automobilística, o qual, infelizmente, se baseou mais na quantidade do que na qualidade e modernidade. Até hoje, essa indústria conta com subsídios governamentais, mesmo montando veículos de concepção e tecnologia defasadas daqueles produzidos pelas matrizes nos seus países de origem ou em outros países desenvolvidos. Como já afirmei em outra ocasião, essas empresas lucram no Brasil, mesmo oferecendo veículos defasados com relação aos montados no país de origem ou em outros países desenvolvidos, ou de economias mais abertas que a nossa. Evidentemente, lucram também no mercado automobilístico internacional, com a oferta nesses países de veículos de última geração quanto ao design e à tecnologia. Lucram, portanto, duplamente. Enquanto isso, as exportações brasileiras se concentram, em sua maior parte, para a Argentina e alguns países de menor importância no comércio mundial. São esses países que aceitam adquirir produtos defasados do restante do mundo. Por outro lado, uma das consequências históricas desse exemplo de ações de governo, que se transformaram em verdadeiras ações do Estado brasileiro, foi o marcante encolhimento dos demais modais de transporte. Um país com uma das maiores extensões de costa no mundo praticamente não oferece mais navegação de cabotagem para passageiros. E a maior parte das cargas comerciais são transportadas por caminhões. Lembremos da recente greve dos caminhoneiros que tanto impacto teve na população e no nosso país. Outro exemplo marcante da falta de harmonização de políticas de Estado e de governo é o dado pela Zona Franca de Manaus, criada ainda na década de 50 do século passado, com o intuito de viabilizar uma base econômica para a Amazônia Ocidental e de forma a garantir também a soberania nacional, motivos mais do que justos. Embora não se possa negar alguns dos benefícios trazidos por essa política, principalmente para a cidade de Manaus, hoje uma região metropolitana, tal iniciativa vem sendo objeto de várias controvérsias, algumas dessas semelhantes às mencionadas com relação à indústria automobilística. Assim, a geração de empregos na Zona Franca não apresentou a intensidade esperada, embora parcialmente causada por outros fatores, como qualificação do capital humano e insuficiência de infraestruturas. Por outro lado, semelhantemente à indústria automobilística, os setores que se instalaram na Zona Franca não incentivaram de forma importante a inovação tecnológica e, como consequência, televisores e motocicletas ali fabricados não são competitivos com produtos similares, que disputam o comércio internacional. Exportamos aqui também para o mesmo tipo de países
que os apontados no caso da indústria automobilística. Mais uma vez, a produção local depende de barreiras tarifárias impostas pelo governo para se preservarem da concorrência externa. Por outro lado, a precariedade da infraestrutura de transporte onera os custos de fabricação, o que de certa forma limita a venda para o produto para o mercado interno, principalmente nos grandes centros da região sudeste brasileira, que é a maior consumidora de tais produtos. Finalmente, cabe ressaltar que a falta de visão ou de entendimento do que são políticas de Estado e política de governo, tanto por parte do Executivo quanto do Legislativo, inibem ou mesmo impedem que as mesmas alcancem seus objetivos. Fico imaginando os embaraços jurídicos que certamente estarão presentes quanto do alcance final das eliminações tarifárias do Acordo Mercosul-União Europeia, a persistirem os incentivos fiscais ainda previstos para os próximos anos. Imagino também se a capacidade de inovação tecnológica do capital humano, principalmente da Zona Franca de Manaus, estará em condições de oferecer ao mercado nacional e internacional produtos e serviços realmente competitivos.